vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui mais uma vez juntos nessa live. Senhor, que a tua palavra que vai ser ministrada agora seja uma palavra viva, um bálsamo, uma cura, uma resposta, uma solução para cada necessidade daqueles que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, proteção sobre os funcionários da saúde, sobre aqueles que estão expostos constantemente diante dessa ameaça, dessa enfermidade. Também os funcionários das agências bancárias, Pai, principalmente da Caixa Econômica, que estão também ali lidando com aquela multidão de pessoas que estão sendo atendidas. Também quero te pedir, Senhor, pelos aqueles que trabalham nos transportes, motoristas, carregadores, que o Senhor os guarde, os proteja, motorista de ônibus, todos aqueles, Pai, que de alguma forma estão muito expostos, que o Senhor tenha misericórdia, guarde, proteja os policiais militares, civis, povo da segurança pública, os guardas municipais, que o Senhor venha estar guardando e protegendo cada um em nome de Jesus. Agora, Pai, abençoa o teu povo, abençoa cada casa que abriu a porta para nos receber nessa noite, que essa palavra que vai ser liberada seja uma palavra revelada do trono da graça, para trazer conforto, consolo, mas também trazer fortalecimento espiritual para a gente continuar vencendo e enfrentando essa batalha e prevalecendo na graça do nosso Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, é a nossa oração que nós fazemos, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu quero ler a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 19, tá bom? Esse texto aqui é um texto muito precioso. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele fala bastante do sofrimento, né? E aqui, no capítulo 4, ele vai falar um pouquinho de como o cristão, ele lida, enfrenta o sofrimento. Como que o cristão, ele reage diante dos sofrimentos da vida. E é um pouquinho sobre isso que eu quero compartilhar com você. Como reagir diante dos sofrimentos? Qual é a nossa reação diante de tudo que nós estamos passando, né? A grande maioria das pessoas, até cristãs mesmo, estão aí ansiosas, preocupadas, estão manifestando sintomas de ansiedades. Aí a minha obreira Lívia já está me ajudando, está colocando o texto aí na tela, né, nos comentários. Você pode até ler com a gente aí nos comentários aí, porque vai ser uma bênção para a tua alma, para o teu coração, amém? Então, quantas pessoas já estão manifestando sintomas de ansiedade, de medo, de pânico, né? E até mesmo por causa da questão financeira e por causa da questão emocional, do confinamento, do isolamento e também da preocupação com o futuro, de como vai ser daqui para frente, né? Então, eu creio que essa palavra vai trazer algumas lições que vai nos fortalecer para a gente ter entendimento e vencer essas dificuldades em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus
com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aleluia! Deus abençoe a palavra dele lida aos nossos corações. Querido, que palavra tremenda, né? O apóstolo Pedro, ele começa no verso 12, fazendo uma advertência. Não estranheis o ardente fogo que está nos contagiando, né? Ali a palavra é a palavra para fornalha, a palavra para um fogo ardente. Pedro está se referindo a uma provação além do normal. Problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo passa. A vida cristã envolve lutas e aflições, mas essa aflição que estamos passando, ela está além do normal. É como se Deus nos colocasse numa fornalha, né? E a pergunta que eu faço para você é: você tem feito a lição de casa? O que eu estou querendo dizer com isso, querido? Eu estou querendo dizer que o que nós estamos passando hoje não deixa de ser um puxão de orelha. Não deixa de ser uma maneira de Deus chamar a nossa atenção. Deus está chamando a atenção do mundo inteiro. Mas Deus está chamando a atenção da igreja. É hora do povo de Deus se posicionar, é hora do povo de Deus se colocar na brecha, se colocar na posição, né? Aí eu pergunto, você tem feito a lição de casa? Será que isso tudo que nós estamos passando, Deus não está permitindo, porque essa situação do coronavírus é a vontade permissiva de Deus e não a decisiva, porque Deus tem duas vontades. Uma que ele decide, ele determina, ele é categórico, ele é ativo na ação, e uma vontade permissiva, que é uma vontade que ele permite que circunstâncias aconteçam para cumprir o propósito que ele vai usar para se aproveitar da circunstância para realizar o plano dele no mundo, na igreja, na vida das pessoas. E é assim que Deus está fazendo. Deus está permitindo essa situação. Mas para quê? Para que a igreja se posicione. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitos joelhos ainda que não se dobraram. Ainda não passou, só vai melhorar quando esses joelhos que estão resistindo a se quebrantar diante da vontade de Deus se dobrarem. E ainda tem joelhos que não se dobraram. É ou não é verdade? Ainda tem pessoas que estão com o coração duro, ainda tem pessoas que estão desdenhando, ainda tem pessoas que estão brincando com a realidade, ainda tem pessoas crentes, servos de Deus, que estão desanimados, que estão entristecidos, que estão revoltados, que estão amargurados diante de tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque não dobraram os seus joelhos ainda, não se renderam, não abriram mão de suas questões pessoais e disseram: Senhor, eis-me aqui, seja feita segundo a tua vontade, faça o teu querer na minha vida. Eu creio que esse é o tempo para a gente fazer isso, para a gente se dobrar e declarar, porque o próprio apóstolo Pedro, ele diz aí no verso 13, no verso 12, que essa ardente fornalha é para quê? É para nos provar. É para nos provar. E por quê? Porque a provação que Deus permite na minha vida e na sua vida é para te aprovar. Deus dá a prova para te aprovar. Deus não dá a prova para te reprovar. Você sabia disso? Deus é um professor maravilhoso, né? Ele é pedagógico em tudo que ele faz. E quando ele te dá uma prova, ele não quer te reprovar, ele não quer que você tire nota baixa, ele quer que você seja aprovado. E alguém já disse que Deus primeiro dá a prova, depois ele ensina a matéria, né?
Primeiro ele te coloca na provação. Aí depois que você entra na prova, que você está fazendo a prova, é que ele vai te dar a lição daquela prova que ele está aplicando. Deus é o único professor que aplica a prova primeiro para depois aplicar o conhecimento, né? Interessante isso. Por quê? Porque você só aprende as coisas de Deus através da fornalha, através da provação, através da luta, através da dificuldade. E o objetivo da prova é te aprovar. Escreva isso aí para a tua vida, escreva isso no teu comentário. O objetivo da prova é aprovar você. Deus não dá a prova para te reprovar, né? O nosso professor, o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, ele não dá a gente uma prova para a gente ser reprovado. Ele quer que você seja aprovado. E ele não desiste de você de forma nenhuma. Você lembra de Pedro? Pedro falhava, Pedro errava. Pedro sacava a espada na hora errada, Pedro cortava a orelha dos outros, Pedro fazia, acontecia, Pedro negou Jesus no momento mais crucial, na hora que Jesus precisou da companhia dele, Pedro deixou ele sozinho. Mas o que acontece? Quando Jesus ressuscita, ele volta para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Olha que coisa linda, gente. Jesus não desistiu de Pedro diante de tudo. Por quê? Porque Jesus estava colocando Pedro à prova. E aí depois Pedro aprendeu a lição. Depois que ele passou pela prova e que ele viu que ele não sabia nada, ele se rendeu. E aí quando ele se rende, o que acontece? Ele se volta para Deus e aí Deus ensina para ele como fazer e aí ele começa a fazer do jeito certo. Aleluia. Eu falei isso domingo e vou repetir. Tem muita gente que está sofrendo hoje porque estava fazendo as coisas erradas. E Pedro vai falar sobre isso. Se você sofre como um ladrão, se você sofre como um assassino, se o que você está sofrendo hoje é porque você tomou uma escolha errada, meu filho, você não tem nem o que reclamar com Deus e nem com ninguém, porque você está pagando um preço de uma escolha errada que você fez. Agora, hoje eu quero falar para quem sofre injustamente. Eu quero falar para quem sofre como cristão. Talvez a perda chegou na tua família, talvez a morte chegou na tua família, talvez a enfermidade chegou, o desemprego, a falta financeira chegou na tua casa. E você está falando: Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, por que o Senhor está permitindo isso comigo? Por que eu tenho que enfrentar isso que eu estou passando agora? Eu não fiz nada de errado, eu tenho procurado viver uma vida que agrada a Ti, eu tenho procurado guardar os princípios bíblicos, eu tenho procurado viver uma vida de honra como um cristão na Tua presença. Eu costumo dizer para essas pessoas o seguinte, que não tem nada boa que não possa melhorar. Nós sempre temos coisas para melhorar. A gente sempre precisa fazer uma reavaliação da nossa vida e falar: Deus, o Senhor está permitindo isso porque tem algo que eu preciso melhorar, eu preciso mudar. A palavra é transformação, é mudança radical. Essa fornalha é para gerar uma mudança radical. Você vai viver uma experiência com Deus tão tremenda, aleluia. Você vai viver uma experiência com Deus tão poderosa, tão tremenda, um milagre tão grande, que você vai ser uma pessoa totalmente diferente lá na frente. Vai ser um homem de fé, vai ser um homem de ousadia, vai ser um homem obediente ao Senhor, vai ser um homem confiante, vai ser um homem ousado, vai ser um homem que vai pregar a palavra de Deus, vai ser um homem que vai fazer a obra de Deus com o teu melhor, mais ainda porque você vai ser transformado profundamente nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Será que eu estou ajudando alguém aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus. Então, dá um glória a Deus aí, dá um amém, se eu estou te ajudando, em nome de Jesus. Então, você repara que o apóstolo Pedro, ele fala assim: olha, por que vocês estão estranhando essa provação? Não, você não tem que estranhar. O cristão não tem que estranhar o que ele está passando hoje, por pior que seja. Por quê? Porque tem um propósito. E qual é o propósito? Aprovar você. Aprovar a sua fé, fazer a tua fé preciosa, porque a fé não é só para conquistar coisas, não.
Ah, eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego. Ah, eu tenho fé que eu vou ficar curado. Ah, eu tenho fé que eu vou conseguir aquela promoção. Eu tenho fé que eu vou conseguir, né, comprar a minha casa própria. Fé não é só para conquistar coisas, não. Fé também é para suportar o dia mau. Fé é para suportar a provação. Lembra do estudo que eu dei sobre batalha espiritual? Ele está lá no nosso canal IB Nova Cidade do YouTube. Na batalha espiritual, na armadura do soldado, a fé é o escudo. Interessante, né? Que o escudo é uma arma de defesa para parar os dardos inflamados do maligno. Então, quando o maligno lança um dardo contra você, é a tua fé que protege. Por que ela protege? Porque quando o inimigo se levanta, quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, a fé é o que te faz resistir àquele momento difícil. Se você está passando hoje um momento difícil, se você está passando hoje um dia mau, se você está passando hoje um problema sério na tua casa, que no nome de Jesus você exercite a sua fé. Fé para suportar, fé para aguentar firme, fé para passar no vale da sombra da morte, fé para enfrentar a escassez, fé para lidar com a porta fechada, mas você saber que você vai passar, porque Deus é contigo e Ele tem algo a mais na tua vida em nome de Jesus. Amém? Então, querido, preste atenção porque eu queria compartilhar com você nessa noite 3 lições preciosas nesse texto aqui. Não vou me demorar muito. A primeira dela está justamente aí no verso 12, o verso 13 que nós lemos. Não estranhe as provações, porque Deus sempre estará do seu lado. Escreva aí. Primeira lição que você precisa aprender como enfrentar o sofrimento é não estranhar o sofrimento, porque Deus está do teu lado. E dentro dessa lição, dentro desse tema aqui, eu quero dizer para você que, querido, Deus é tão tremendo que mesmo no sofrimento Ele nos dá motivos de bênção. Ele nos dá coisas boas. Paulo disse em Romanos 8, 28, né? Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Pedro, esse versículo é muito conhecido, mas Pedro aqui nesse versículo, ele também fala de uma forma diferente, algo tremendo. Ele vai dizer assim, ó, olha comigo, querido, vamos lá, verso 13. Pelo contrário, ó, não estranheis o fogo da aflição, como se alguma coisa estranha tivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Pedro está mandando você se alegrar no sofrimento. Ah, pastor, isso é impossível. E eu vou te dizer para você, se você olhar com o teu olhar, realmente por essa ótica é impossível. É o impossível. Como é que eu vou me alegrar se eu perdi um ente querido? Como é que eu vou me alegrar se uma pessoa preciosa foi ceifada por essa enfermidade? Como é que eu vou me alegrar se eu fiquei desempregado? Como é que eu vou me alegrar se o meu comércio está fechado? Realmente é impossível se alegrar com isso. Mas porque não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que apesar do sofrimento você tem que se alegrar. Peguei você agora, né? É diferente. É ou não é? Apesar de eu ter um ente querido, eu vou me alegrar no Senhor, porque Deus sabe o que faz. Chegou a hora de Deus levar essa pessoa. Então, Deus permitiu, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou chorar, eu vou entristecer, eu vou sentir saudade, né? Eu vou sofrer, eu vou chorar com os que choram, mas eu não vou fazer da minha vida uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida vazia, porque para tudo há um tempo. E domingo à noite, culto da noite está tremendo. Deus já me deu uma palavra que é o dia do basta.
É o dia que algumas coisas vão parar na tua vida de ruim e Deus vai começar coisas novas. Então já se prepara aí o coração, porque domingo à noite você não pode perder a live que a gente vai fazer lá do templo da Igreja Batista Nova Cidade, tá bom? Então preste atenção, querido, eu vou me alegrar apesar do sofrimento. O sofrimento, ele me deixa abatido, ele me deixa entristecido, mas eu tenho um motivo para me alegrar. Que motivo é esse? Que eu estou sofrendo porque o meu Senhor também sofreu. Eu não sou melhor do que o meu Jesus. Meu Jesus padeceu e eu, como cristão, vou padecer também. A vida cristã tem dificuldade. O cristão não tem garantia de que ele não vai passar luta, gente. Essa falsa teologia de prosperidade, que crente não fica doente, que crente não passa dificuldade, crente não fica desempregado, isso é enganoso, isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que, pelo contrário, muitas vezes o cristão ele vai ser perseguido, ele vai ser atacado, ele vai passar problemas sérios. E a igreja estava passando uma perseguição muito forte quando Pedro escreveu essa palavra. Mas o que Pedro está dizendo? Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no sofrimento de Cristo, se identifique, né? Vocês estão participando das aflições que Cristo passou também. Mas entenda uma coisa, querido, entenda uma segunda lição que eu quero compartilhar com você. A gente se alegra por quê? Porque existe uma recompensa para depois da provação. Aleluia! Escreve isso aí no comentário. Escreve isso aí no teu livro de anotações. Existe uma recompensa para depois da provação. Ei, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Depois que tudo isso aqui passar na tua vida, a recompensa vai chegar. Não tenho dúvida, não tenho medo de errar, de fazer essa afirmação. Eu assumo a responsabilidade dessa palavra. Olha o que o verso 13 diz. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Aleluia! Pedro está dizendo, olha, aguenta firme, se alegra no sofrimento, seja coparticipante como Cristo foi, para que, assim como Cristo foi exaltado, ele foi glorificado, você também vai ser. Há uma recompensa, querido, no sofrimento. Há uma recompensa na provação. O Deus que dá a prova, ele tem uma recompensa junto com ela. Depois que você passar por essa prova, você vai ser recompensado, vai ter benefícios, vai ter aprendizado, vai ter novas portas abertas, vai ter crescimento na tua vida, vai ter amadurecimento. Você vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais compassiva. Você vai se tornar uma pessoa mais compreensiva com a dor alheia, você vai se tornar um ser humano melhor, você vai se tornar uma pessoa mais próspera, mais abençoada. Eu tenho certeza, irmãos, a gente só vê prognóstico de coisas ruins. Mas olha só, qual é o teu lado? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui muito séria. Você é da direita, da esquerda ou do centrão? Eu estou brincando com você, tá bom? Me permita fazer essa brincadeira. Ei, eu sou do alto. Aleluia! Eu não sou nem da esquerda, nem da direita, nem do centrão. Eu sou do alto. Meu olhar está lá em cima, irmão. O meu lado é o lado de Deus, é o lado do trono. É Ele que governa a minha vida, é Ele que governa a tua vida. Para de entrar nessa bagunça, querido. Infelizmente, nosso país está uma bagunça. Falta liderança, falta recurso, falta honestidade. Mas não é só o presidente, não. É todo lugar, meu filho. É em todo lugar. A responsabilidade é de todos, são dos prefeitos, são dos governadores, são dos deputados, são dos senadores, são de todos que têm uma posição de autoridade. Toda autoridade na terra é constituída por Deus. Mas tenha certeza de uma coisa, cada um vai receber a recompensa das suas ações, sejam elas boas ou más. Ei, Deus não dorme. Nosso Deus não dorme. E Ele vai recompensar a cada um.
Se eles estão fazendo mal, eles vão receber a recompensa, irmão. Eu não queria estar na pele deles. E olha que coisa tremenda, porque o apóstolo Pedro, ele fala justamente sobre isso. No verso 14 até o verso 18, ele vai comparar o sofrimento do cristão com o sofrimento do ímpio, o sofrimento do perdido. Ele vai dizer assim, olha, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito de Cristo. Será que você pode dar um aleluia e um glória a Deus na tua casa? Será que você tem a compreensão? Se você está sofrendo injustamente, se você está sofrendo por causa de toda essa situação que não foi você que gerou, se você está padecendo, querido, porque você é um servo de Deus, ei, é sinal que sobre vós repousa o Espírito de Cristo. Olha que bênção. O cristão, ele tem alegria no sofrimento e o cristão tem o Espírito de Cristo sobre ele no sofrimento. E você acha que isso é pouca coisa? Sim ou não? Diz aí para mim. Isso não é pouca coisa não, meu filho. Isso é muita coisa. Você tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, você tem o Espírito da promessa, você tem aquele que te sustenta, você tem o poder de Deus sobre a tua vida, é no poder de Cristo que você vai vencer essa batalha, mas o mundo não tem esse poder. O ímpio não tem esse poder, o ímpio não tem a mente de Cristo, ele não tem a sabedoria de Cristo, ele não tem o amor de Cristo, ele não tem o poder de Cristo, o ímpio não tem nada disso. Agora você tem tudo isso, meu filho. Então Pedro está dizendo, alegrai-vos, meus irmãos, sejam alegres, sejam felizes, mesmo na aflição, mesmo na provação. Por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito de Cristo. Aleluia! Agora ele vai dizer no verso 15 em diante, não sofra, porém, como nenhum assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, coisas escusas, coisas erradas, né? E você imagina um ser humano roubar dinheiro da saúde pública, sabendo que esse dinheiro é para ajudar o pobre coitado que lá num posto de saúde, num pronto-socorro, pode faltar uma medicação e ele perder a vida, porque esse recurso que deveria estar lá foi roubado, extraviado. Você já pensou, irmãos, o dia do juízo para essas pessoas? Quando Deus chegar e cobrar e falar assim, olha, quantas pessoas morreram, imagina o Sérgio Cabral, que extraviou tantos recursos, né? E ele impediu que nossa população do Rio de Janeiro tivesse um serviço mais decente por causa de corrupção. Eu estou citando ele aqui porque já foi condenado, né? Já foi comprovado. Quem sou eu aqui para julgar quem a gente não sabe? Porque em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Mas a gente precisa imaginar, irmão, como uma pessoa faz isso. Aí Pedro vai dizer assim, olha, porque são totalmente diferentes. É totalmente diferente o sofrimento do cristão com o sofrimento do ímpio. Aí no verso 16 ele fala, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, aleluia. Querido, dá glória a Deus aí na tua casa, louva o Senhor, bota um louvor na tua casa e começa a louvar e bendizer o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Se você está sofrendo como cristão, glorifica a Deus, porque eu não tenho dúvida que Deus está sendo glorificado na tua vida e você ainda vai ter uma recompensa melhor. Porque Pedro vai dizer, se nós que somos crentes, sofremos dessa maneira. Imagina quem não é, irmãos. Imagina para quem não tem esperança, para quem não pode orar, para quem não tem um Deus para recorrer, irmãos. Imagina como estão essas pessoas. Você já parou para pensar? Se está ruim para você, imagina como está para aqueles que não têm esperança, não têm fé, não têm Deus. Que coisa terrível. Mas o julgamento começa pela casa de Deus. Aí Pedro vai dizer que nós somos julgados primeiro. E se nós somos julgados, sabemos o peso do juízo divino, imagina para quem não tem noção desse peso. Já pensou nisso? Se para nós,
que entendemos a palavra, sentimos o peso da vara da disciplina, imagina para quem não tem. Então, irmãos, por que eu devo me alegrar? Pelo privilégio de eu ser um servo de Deus. Pelo privilégio de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se alegre por isso, porque sobre ti está o Espírito de Deus e você deve se alegrar sim, aleluia. E aí eu termino no verso 19, ele diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Deixa eu dizer uma coisa interessante aqui para você. Essa palavra encomendar a alma não é a sua morte não, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo, eu tenho a última senha, você fica com a penúltima, então não tem problema. Eu acho até que eu não vou nem usar a minha senha, Jesus vai voltar antes, tá? Eu acho que Jesus vai voltar e não falta muita coisa, hein? Mas fica tranquilo, quando Pedro está dizendo, nós que sofremos segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao Criador. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, deposite a sua alma na mão do banqueiro fiel. Aleluia. Você entendeu? A palavra aí é uma palavra do termo contábil. É a palavra para depósito. É a palavra usada pelos bancários. É como se Pedro estivesse dizendo assim, olha, pegue a tua alma, coloque num envelope, vá lá no banco e deposita na conta que a tua alma vai estar guardada, vai estar protegida na mão do banqueiro. Aleluia. Olha que coisa linda, irmão. Sabe o que é a terceira e última lição que eu aprendo aqui? É a seguinte, aprenda a viver feliz em qualquer momento e faça o bem, que o fiel Criador cuidará de tudo. Vou recapitular as 3 lições aqui para você escrever. Não estranhe as provações, porque Ele sempre estará do seu lado. Segunda, existe uma recompensa para depois da provação. E terceiro, aprenda a viver feliz em qualquer momento e faça o bem, que o fiel Criador cuidará de tudo. Meu irmão, continue fazendo bem. Aproveite esse tempo para fazer o bem. Se você está padecendo, está pagando o preço, divide ainda um pouquinho do que você tem com quem não tem nada. Não seja uma pessoa revoltada com tudo isso. Não seja uma pessoa que vire as costas para Deus nesse momento. Não seja um cristão que vai, vou tirar férias, depois que isso tudo passar eu volto. Querido, o autor aos Hebreus, ele uma vez fez uma advertência, eu não lembro agora o capítulo, em que ele advertia a igreja não abandonando a congregação, porque muitos estavam abandonando, porque a situação era tão caótica, a crise era tão grande, que as pessoas simplesmente sumiram, viraram as costas para a igreja e deixaram a igreja na mão. Mas eu louvo a Deus, porque eu tenho uma membresia em Nova Cidade, eu tenho um povo que é um povo abençoado, que é um povo que não virou as costas para a igreja, chegaram junto. Quantas pessoas sempre perguntando, pastor, como é que tá? Precisa de alguma coisa? O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? E é assim, irmãos, a gente vê que o amor e o zelo que a gente tem pela casa do Senhor, pela obra do Senhor, é o zelo maior e amor maior Deus tem por cada um de nós. E aí Pedro vai dizer assim, olha, deposite a sua vida na mão do Senhor, no fiel Criador e faça o bem. Continue fazendo o bem, continue sendo um servo de Deus, continue amando o Senhor, continue adorando, continue louvando, continue glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque o fiel Criador, Ele cuida de você em todos os detalhes. Aleluia. Amém? Eu posso citar aqui 2 textos para você. O primeiro está em Hebreus, capítulo 13, verso 5. Olha o que ele diz aqui, ó. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia, que texto lindo, né, irmãos? Hebreus 13, 5. Daqui a pouco o Lívia coloca aí nos comentários para você guardar. Hebreus 13, 5, querido. Seja a vossa vida isenta de ganância.
Hoje você não está vendo o que realmente é essencial e o que não é? Você está vendo hoje quantos gastos desnecessários às vezes nós fazíamos, quanto desperdício, né? O seu dinheirinho precioso. E aí você hoje talvez esteja até ajudando mais do que um tempo atrás. Por quê? Às vezes a gente gasta dinheiro com tanta futilidade, mas na hora da gente dar uma oferta, na hora de a gente fazer uma doação para ajudar alguém, a gente retém a nossa mão. E isso não é o cristão. O cristão é aquele que ele sabe estar contente em qualquer situação. É uma vida livre de ganância, contentando-vos com o que tendes. Porque ele mesmo disse, não te deixarei, não te desampararei. Todo abençoador é abençoado, né? A alma generosa engordará. Todo aquele que faz o bem vai voltar para ele. Então, querido, saiba de uma coisa, esteja contente, né? Esteja satisfeito, esteja feliz, é o que Pedro está falando, mesmo na provação. E o outro texto é Filipenses capítulo 4. Eu estou lendo Filipenses, convido você a estar estudando Filipenses nesse tempo, porque é uma carta linda. Paulo escreveu quando estava preso, e ele diz assim no capítulo 4, no verso 11, um texto que você conhece muito bem. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que eu me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, fiquei todo arrepiado aqui agora. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Querido, a gente vai passar tudo isso porque Deus nos fortalece. Pedro está advertindo a você se alegrar na provação. Paulo está dizendo para você, olha, eu sei ter contentamento, eu sei estar satisfeito em qualquer situação. Paulo era um homem rico e abandonou tudo por amor ao evangelho, terminou a vida pobre, preso, com uma capa, pergaminhos e um amigo. E a única coisa que ele disse que ele guardou para o final da vida foi a carreira, combateu a luta, foi fiel até o final e guardou a fé. Ah, meu amado, esteja alegre no meio da provação, esteja contente, aprenda a se contentar, aprenda a ser grato com o que você tem hoje. Agradeça, se é 5 pães e 2 peixinhos, agradeça. Não deixe de entregar o que você tem que entregar na mão do Senhor, porque Deus abençoa e multiplica quando está nas mãos dele, porque o fiel Criador, ele cuida de tudo. Coloque o teu depósito, encomende a sua alma ao fiel Criador. Deposite a sua alma na conta do céu, aleluia. Fala assim para os seus amigos, olha, eu estou indo para o banco agora, estou fazendo um depósito. Que depósito vai fazer? Eu vou depositar a minha alma, o meu espírito, as minhas emoções, os meus sentimentos, eu vou depositar na conta do meu Senhor, porque Ele é administrador fiel, Ele é economista fiel, Ele é aquele cara da bolsa que não investe errado, Ele com certeza vai cuidar. E eu vou continuar fazendo bem, eu vou continuar fazendo o meu melhor, eu vou continuar servindo a Deus da mesma forma, eu vou continuar sendo um servo de Deus, porque eu sei que o meu Deus, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Aleluia! Você está recebendo essa palavra aí, irmão? Dá um glória a Deus aí na tua casa, querido, porque Deus colocou essa palavra no meu coração para te abençoar nessa noite, para ministrar para você. E eu termino dizendo para você, então, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, dependa de Deus, querido. Para de querer fazer as coisas do teu jeito, para de tentar resolver da tua maneira, para de continuar sendo o Senhor da tua vida. Deixa Deus conduzir, descansa na graça de Jesus. Descansa, querido, Ele cuida e Ele cuida muito bem.
Você quer ver um exemplo disso? Olha que coisa linda. O maná. Quando o povo estava no deserto é lugar de provação, na maior provação do povo no deserto, Deus mandava todo dia o maná. Quanto de maná caía por dia? Quanto de maná caía por dia? 1,5 toneladas. Segundo alguns estudiosos, Heródoto, Eusébio de Cesareia e Filo, pela contagem do número de pessoas que tinha no povo de Israel quando saiu do Egito, era uma média de 1,5 toneladas de maná por dia. Diário, Deus mandava do céu. Você acha que um Deus que leva um povo para o deserto e todo dia faz chover 1,5 toneladas de maná, você acha que esse Deus, ele não pode cuidar de você? E o maná do dia seguinte estava na mão de Deus. O povo não podia nem guardar para o dia seguinte. Por quê? Deus estava ensinando o quê? Dependência, confiança. Pode comer para hoje que amanhã vai ter. Não tenha medo de que não vai ter para amanhã. Ei, estou falando para alguém aqui, estou sendo usado por Deus para falar para alguém aqui. Não tenha medo, não vai faltar para amanhã. O Deus que está te dando hoje vai te dar para o amanhã também. Amém? Aleluia, glória a Deus. Segundo exemplo que eu quero dar para você. Você já viu frango vindo do mar? Você já viu frango no mar? Alguém já pescou frango? Saiu de barco para pescar e pescou frango? Já viu isso, irmão? Só Deus faz isso. Quando o povo enjoou do maná, o povo reclamou. Ah, vocês estão enjoados de maná? Então tá bom. Veio um vento do mar, você pode olhar lá no livro de Êxodo. Veio um vento do mar e trouxe as codornizes para alimentar o povo. E ele falou, vocês vão comer tanto frango que vai sair pelo nariz. Deus deu tanto frango para o povo. Vocês vão empanturrar vocês de frango, vocês vão enjoar de frango e vai sair pelo nariz de tanto frango que eu vou dar. Mas aonde que tem frango no mar, irmãos? Como é que pode vir frango do mar? Só na Bíblia Sagrada, só Deus faz isso. Ah, meu Deus. Você precisa conhecer esse Deus, cara. Você que está afastado da igreja, você que não conhece Jesus, você precisa conhecer Ele. Deus faz frango vindo do mar. E olha, deixa eu dizer quantos frangos vieram do mar. Eu não tenho aqui a quantidade, mas olha só. As codornizes que vieram do mar, pelos cálculos de Heródoto, Eusébio de Cesareia e Filo, tinha uma média de 180 quilômetros de extensão, de distância, 180 quilômetros. Seria daqui, depois de Cabo Frio, Búzios, quase Macaé. Não chega a Macaé não, mas por aí, né? 180 quilômetros com 3 metros de altura de frango. Você já imaginou quanto frango Deus mandou no meio do deserto, vindo do mar? Ei, esse é o nosso Deus, é isso aí, Paulo. Esse é o nosso Deus. É isso que eu queria que você entendesse. Esse é o nosso Deus. Você acha que Ele não vai cuidar de você? Ele vai cuidar de tudo. Ele vai suprir tudo. Não vai faltar nada. Volta para Jesus. Esse é o tempo do seu joelho se dobrar. Esse é o tempo de você voltar para Ele. Mas é o tempo também para os cristãos entender que essa provação toda a gente vai passar com alegria, com contentamento, com gratidão, com louvor, com fé, com determinação, com esperança e confiante, porque o nosso Deus está cuidando de tudo. Amém? Deixa eu orar por você. Pai querido, Deus amado, eu quero nesse momento, Pai, abençoar cada pessoa, Pai, que está nos assistindo nessa hora. Pai, que na autoridade do Teu nome, Senhor, o Senhor venha estar visitando cada um agora, Pai. Que o Senhor contemple cada sofrimento, cada dor, cada provação. Que cada um saiba, Pai, o quanto o Senhor cuida, o quanto o Senhor é fiel, é zeloso para cuidar de nós. E o Senhor cuida como ninguém cuida, Pai. Então, se tem alguém nessa noite ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada, alguém que está sofrendo a perda, a dor, as aflições da vida, Pai, venha com teu bálsamo, com teu consolo e cuida. Tira todo medo, Pai, em nome de Jesus, e coloca fé.
para que o teu povo nessa noite veja o teu amor e o teu cuidado, não deixa faltar nada, Pai, supre cada necessidade. Eu abençoo cada família, cada lar, cada pessoa que nos assiste, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. É assim que nós cremos e nós te agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. Amém.